Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Reflexão do Cristão. Receba a palavra de Deus hoje. Amém? Suponhamos que alguém lhe diga: o pastor Prince pagou todas as dívidas que você tinha. Amém? E você dissesse: mas ele não me disse. E finalmente eu encontro e digo: eu estou procurando você. Eu já disse para o meu advogado que eu já paguei todas as suas dívidas. Já estão totalmente pagas. Eu paguei por elas. Amém? Isso quer dizer, eu assumi a dívida. Está pago. Você não me deve absolutamente nada. Isso é legal. Veja aqui o contrato. Você não me deve nada. E logo o nosso relacionamento fica bem. Podemos sair juntos para assistir um show. Imediatamente, a dívida não está mais na sua consciência. Imagine que eu mostre para você o contrato que diz que sua dívida está paga, está assinado, ok? E é um contrato assinado e autorizado por uma firma de advocacia em Singapura. E você olha e diz: eu não acredito. Você sabia que a Bíblia é um documento legal de Deus? Mas você não acredita, mesmo eu tendo pago as suas dívidas. E eu convido a assistir um filme e você diz: eu não me sinto muito bem hoje. Eu não me sinto bem por causa da minha dívida. Já está pago. Mas eu tenho um sentimento aqui que eu devo alguma coisa para você. Depois que eu pagar, a gente vai para o cinema. Isso vai me trazer tristeza. Não vai me fazer sentir: você vai me pagar, isso é muito bom. Só um avarento diria isso. Eu me sentiria triste. Não seria uma amizade verdadeira, não por causa da dívida, não por causa do pecado, mas porque não acreditou em mim, quando eu disse que paguei. A dívida agora está na consciência, não está mais no livro de dívidas. Porque Jesus morreu por você, não existe mais no céu um registro de dívidas. Não está mais diante dos olhos de Deus, mas para alguns crentes está na sua consciência. E por quê? Porque eles não creem no documento legal, as Escrituras. O único sacrifício pelos pecados está pago. Jesus pagou com saldo pelos nossos pecados. Jesus é um pagamento com sobra. É como se alguém devesse 10 mil e alguém pagasse 1 milhão pela dívida. E você ainda não crê. Isso entristece o Espírito Santo. Amém? Vocês me escutam? Deus veio e disse: onde está você? Ele disse: tive medo porque estava nu. Amém? E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Deus não disse: você está nu? Você está nu? É claro que você está nu. É isso que eu diria. Mas Deus disse: quem disse para você que você estava nu? Pergunta interessante. Quem lhe disse que você estava nu? Você pode responder: quem disse a Adão que ele estava nu? O diabo? Não exatamente. A consciência dele chegou perto, certo? A consciência é parte, mas a consciência veio por causa da árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi depois de ter tomado o fruto da árvore do bem e do mal que percebeu que era pecador, que estava nu, que descobriu que lhe faltava algo. Ele estava sem a consciência da provisão. Deixe-me lhe dizer que Deus deu a ele tudo no jardim, mas repentinamente só tinha consciência da sua nudez. Irmão, quem disse que você está nu? Deus lhe vestiu. Quem disse para você? Amém? Foi a consciência. Mas de onde veio a consciência? Foi o que perguntei. Veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas pastor, temos que aprender a viver pela nossa consciência. Sim e não. Se tem uma boa consciência, viva por ela. Se tem uma consciência má, não viva por ela. Deixe-me dizer isso. Viva pela intuição, que não é a consciência. Viva pelo Espírito dentro de você. Amém? A voz amiga, a voz da graça dentro de você. Amém? Amém, irmãos? Estão escutando? Quem lhe disse que você estava nu? Eu vou voltar a uma passagem que já ensinei antes, muitas vezes, mas existe algo adicional para você hoje. Vamos seguir a linda narrativa de como
eu e você podemos receber as bênçãos de Abraão. E qual a razão? Porque muitas pessoas não experimentam, apesar de crentes, não experimentam as bênçãos de Abraão. Gostaria de saber? Gostaria? Bem, se você não tem o desejo de receber essas bênçãos, deixe-me compartilhar rapidamente. Abraão, quando ele era velho, ele foi tão abençoado que ele pôde ser pai de uma criança quando ele tinha 100 anos de idade. Algo aconteceu com seu corpo. Amém. Ele se tornou frutífero. Amém. Sua esposa tinha 90 anos. Ela estava sob a bênção de Abraão. E Deus a fez linda e jovem quando ela tinha 90 anos. Pastor, isso é beleza espiritual. Bem, desculpa, mas o que a Bíblia diz é que um rei ímpio a viu e quis trazê-la para o seu harém. Queria que fosse sua mulher. A queria no seu harém. Veja, reis ímpios não seguem o discernimento. Estou vendo sua beleza espiritual. Ele segue a visão carnal. Amém? Amém? O que estou dizendo é que Deus renovou sua juventude como parte da bênção de Abraão. Quem que é a bênção de Abraão? Amém? Não somente isso, a Bíblia diz que Abraão se tornou muito rico. Não rico, muito rico. Em gado, prata e ouro. Amém? Abraão se tornou amigo de Deus. Por que isso aconteceu? Bem, pastor, ele obedecia os mandamentos de Deus. Bem, resposta errada. Qual é a resposta certa? Meu amigo, veja. Como podia obedecer os 10 mandamentos? Abraão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados. Moisés viveu depois de Abraão. Como a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, ele não tinha leis para guardar. E Deus o chamou amigo. A Bíblia diz que nós somos semente de Abraão. Abraão caminhou com Deus? Sim. Abraão experimentou a companhia e a amizade de Deus, mas não havia lei. Foi tudo pela fé. Assim caminhamos em santidade e poder hoje. Não caminhamos conscientes da lei, caminhamos conscientes de Deus, como nosso amigo e nosso Pai. Jesus é nosso Salvador, Redentor e nosso melhor amigo. Posso ter um amém? Eu sinto a unção quando falo assim. Aleluia! A presença do Senhor está sobre mim. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deixe-me dizer isso. Igreja, se quer ver as bênçãos de Abraão hoje, com seus olhos físicos, não espirituais, físicos, se quer ver uma amostra hoje, olhe para os judeus. O povo judeu hoje não é numeroso, mas se destacam no entretenimento, na ciência, são grandes quanto as invenções. As maiores invenções foram feitas pelos judeus. Em termos de nacionalidade, o maior número de prêmios Nobel foram dados aos judeus. Estão na área do entretenimento, da mídia, e muitos são bilionários. Os mais ricos no passado e no presente são os judeus. Amém. Se olharmos para os judeus hoje, eles não são a maioria. Quando olhamos para o povo, pensamos que eles são a maioria, porque estão em proeminência, mas são minoria. Quem é a maioria? Os indianos, os chineses. Amém? E eu sou a mistura deles. Eu sou um xindiano. A minha mãe é chinesa, meu pai é indiano. E deu nisso. Na verdade, sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se tornou novo. Eu afirmo que não é porque são um povo numeroso. Eles são minoria. Eles não são muitos. Mas neles vemos a amostra da bênção de Abraão. Só tem um pouco. Quem quer a plenitude? Desculpe, mas tenho que advertir você antes. Pode dar a você riquezas como você nunca imaginou. Você aguenta isso? Pode fazer de você saudável e forte e pode reverter o seu envelhecimento. O ciclo de envelhecimento. Está preparado para isso? Vovó, você está preparada para o vovô se tornar como Abraão? Amém. Pode não qualificar mais para os benefícios da terceira idade. Está seguro que quer as bênçãos de Abraão? A pergunta é por que não vemos essas bênçãos no corpo de Cristo hoje? Não as vemos. E por quê? Deixe a Bíblia responder. O documento oficial de Deus. Romanos 4. A promessa que ele seria o herdeiro do mundo. Qual era a promessa? Que Abraão seria o herdeiro do mundo. Para ser o herdeiro do mundo, precisa se tornar rico.
Como alguém pobre pode ser herdeiro do mundo? Amém? Para ser herdeiro do mundo, você tem que ter saúde. Como alguém pode ser herdeiro do mundo estando sempre enfermo? A grande promessa de ser herdeiro do mundo inclui outras bênçãos: riqueza e saúde. Amém? Não tenha medo de falar riqueza e saúde. É parte da bênção de Abraão. A promessa é que ele seria o herdeiro do cosmos, do mundo. Por que não vemos os crentes, que são semente de Abraão, como a Bíblia diz, experimentando essas bênçãos? Por quê? Porque essa promessa, diz a Bíblia, que seria o herdeiro do mundo para Abraão e sua semente, não era pela lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Não é através da lei. A igreja por muito tempo está tentando receber essas bênçãos pela lei. Tentam conseguir pela obediência. Tentam conquistar pelas boas obras. Tentam conquistar pela conduta. Quanto mais tentam conquistar, mais distantes ficam dessas bênçãos. Porque esta promessa não era para Abraão e sua semente através da lei, mas mediante a justiça que vem da fé. Quanto mais você acorda pela manhã e diz: Deus, eu agradeço porque o Senhor me vê justo, eu sou a justiça de Deus em Cristo, não é pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. Eu agradeço porque o Senhor me vê justo, me trata como alguém justo, eu recebo essa dádiva e você sai para a luta e para vencer. Quanto mais você crê, mais você fala nisso, fica mais difícil você fracassar e não ser vencedor. Vai ser muito difícil ficar deprimido. Vai ser muito difícil ser pobre. Porque algo no seu interior será como uma bola de borracha que você afunda dentro da água e ela sobe. Quanto mais você confessa que a justiça de Deus pela fé, alguma coisa sobrenatural acontece dentro de você que levanta você acima das circunstâncias, levanta você acima do natural e faz você reinar em vida através de Jesus Cristo. Esse chinês indiano gosta de pregar. Glória a Deus. Igreja, é isso que Jesus veio nos dar. Você está gostando? Vejamos a próxima frase. A próxima parte que vamos ler nos diz algo muito interessante e diz assim: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, se aqueles que cumprem a lei ou os 10 mandamentos são herdeiros, a fé não tem valor, é vazia, e a promessa é inútil. Você já me ouviu falar nesses dois versículos, certo? E normalmente não abordo o versículo seguinte, o versículo 15, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Recentemente minha esposa, Wendy, ela um dia estava lendo essa passagem, e uma noite ela me perguntou e disse: querido, você já leu o versículo 15 que diz que a lei produz a ira? Ela disse: você prega no versículo 13 e 14, mas nunca fala no 15. É verdade que quase não falo sobre o 15. E ela disse: a lei produz ira, diz aqui. E que ira é essa? A ira de Deus ou a ira do homem? Eu disse: no contexto é a ira de Deus. Não fala do homem. Ela disse: ok. Então ela disse: então eu poderia dizer que, e faria sentido, que se alguém está sob a lei, e a lei produz a ira, traz a ira, essa pessoa se sentiria sob a ira de Deus, mesmo sem estar. Pela lei vem a consciência do pecado. E ela disse: se alguém está sob a lei, vai estar sempre consciente do pecado, consciente da fraqueza, portanto fica consciente da ira. Apesar de Deus não estar irado, Deus não está com raiva. Veja, eu não tenho nada contra você se você me deve dinheiro, mas dentro do seu coração se sente culpado. Quantos entendem isso? E ela disse assim: portanto, essa pessoa não pode ser herdeira do mundo, se sempre sente que Deus está com raiva dela. E eu disse: isso é incrível. Vou roubar essa pregação. Eu disse: vou pregar sobre isso. Não é incrível? Diz que a lei produz ira. Diz: se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E diz que a promessa não vem pela lei.
mas mediante a justiça que vem da fé. Se você acredita que Deus está com raiva de você, você nunca será herdeiro. E por isso não experimenta as bênçãos do pai Abraão. Amém? Irmãos, ainda estou processando essa verdade, dessa revelação poderosa. Amém? Eu quero dizer algo muito interessante. Nos evangelhos, Jesus só falou que duas pessoas tinham grande fé. E o Senhor me mostrou que ambas eram gentias. Ambas não eram judias. E Jesus disse que tinham grande fé. Gentios. Um centurião e uma senhora, que era a dona de casa. O Senhor me disse, procure o denominador comum. Eu disse, como assim? Uma é mulher, outra é homem. Um estava em Cafarnaum, a outra no norte. Um era um capitão e a outra era uma dona de casa. Eu disse, Senhor, não vejo nada em comum. E o Senhor me disse, ambos eram gentios. Ou seja, não conheciam os 10 mandamentos. Não seguiam a lei, mas eram conscientes de quem era Jesus. Viram nele o amor, a compaixão, a vontade de curar, de libertar. Aleluia! É isso que a igreja precisa. Mas quando nós pregamos a respeito do amor de Jesus, alguém diz, ele curou os outros, mas não me cura, eu não sou digno. É isso que as pessoas dizem. Verdade? Ele vai prosperar aquela pessoa porque ela fala em línguas, é espiritual. Deus vai agir na vida dela, mas não em mim. Veja, nesse momento, sem perceber, você se submete à medição da lei. E é isso que está roubando você dessa grande fé. Se você esquecer a lei, esquecer suas falhas e ser consciente de Jesus, que Ele é a sua justiça, Ele é a sua cura, é tudo o que precisa. Se perceber o seu amor, como deseja o seu bem-estar e sua prosperidade. Ele quer o bem-estar da sua família. Amém? Amém? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge. Esse som. Aslan voltou. Como um leão que ruge. Eu pensava, como ele anda como um leão que ruge? A lógica diria que é para amedrontar as pessoas. Amedrontar com o quê? Temor. Boa resposta, mas temor do quê? Não sei. Assim, queria me aprofundar e um dia descobri que é melhor quando a Bíblia interpreta a Bíblia. E descobri em Provérbios 19, versículo 12. Diz, a ira do rei é como o rugido do leão. Deixemos a Bíblia interpretar a Bíblia. Ela é o melhor comentário bíblico. Mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. Quem é esse rei? Nosso Senhor. Deus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Amém? Sua ira é como o rugido de um leão. Amém? E ele está rugindo não contra nós, mas contra nossos inimigos. Contra as doenças, contra a maldição. Ele rugiu na cruz, aleluia. Mas sua bondade está sobre nós. E sua bondade é como orvalho sobre a relva. Amém? Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, o que ele está fazendo? Está fingindo que é Deus. Tentando dizer, Deus está com raiva de você. Ele está com raiva porque a ira do rei é como o rugido de um leão. Ele tenta dizer, Deus está com raiva, olha o que você fez. Veja o seu pecado. Vê o que você tem feito. Ele ruge contra você. Amém? Você sabia que esse rugido tem feito muitos crentes medrosos? Temos aqui o pastor Gabriel, que era um professor. E ele vai concordar comigo quando disser isso. Veja, ele tem ensinado toda a vida. Ele é um professor da Bíblia, bem como professor secular, durante algum tempo. Deixe-me dizer algo sobre ensino. Quando você ensina, precisa paciência. Porque uma criança é lenta não quer dizer que ela seja burra. Einstein era o último da sua turma, bem como Thomas Edison. Mas eram brilhantes, incríveis. Amém? Graças a ele nós temos a luz elétrica. Thomas Edison, o último da turma, ele foi o inventor da lâmpada. Deixe-me dizer-lhe isso. Igreja, quando demonstramos para as crianças que estamos com raiva, quando elas erram, depois disso, apesar de serem inteligentes, elas não aprendem, porque a ira produz o erro.
faz você errar mais, fracassar mais. Amém. Certa vez o Espírito Santo me disse, quando Jéssica tinha 2 anos de idade, quando ela olhava para mim, certa vez o Espírito me disse, sorria. Dê um sorriso para ela. Eu disse, por quê? O Espírito disse, você está muito sério. Amém. Agora, quando ela olha para mim, eu me esforço e sorrio. Certa vez, quando ela tinha 4 anos, ela me perguntou, papai, você está cansado? Eu disse, não. Está triste? Eu disse, não. Eu me sentia bem. Ela disse, tá com raiva? Eu disse, não. Por que essa cara? E eu me olhei no espelho. Às vezes, o seu rosto não reflete o que está dentro. Quantos entendem isso? As crianças são muito sensíveis ao seu rosto. A razão por que elas não aprendem mais é porque os professores ficam... Ai, 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 ai. Não precisamos de professores assim. Precisamos de professores pacientes, amém? Amém, igreja? Tranquilos. Amém? No momento que você mostra uma cara feia para uma criança, esse aluno não vai gostar da matéria. A criança vai ter aversão àquela classe. Não por causa do assunto, mas por causa do rosto do professor. E às vezes, quando mudam o professor e entra um professor encorajador, o que acontece? A criança começa a gostar da matéria. Por causa da paciência do professor. O diabo fica rugindo como leão, dizendo, Deus está com raiva de você. Mas amigo, Deus não está com raiva de você, Ele está esperando que você volte para casa. Ele não está considerando as suas falhas, mas diz, venha para o lar. Amém, igreja? E essas são as boas novas. E eu afirmo, igreja, Deus ama vocês. Sua face resplandece, porque vocês são a justiça de Deus em Cristo. Quando sair daqui, lembre... As pessoas dizem, não sabemos quem vai ser o próximo a morrer, quem vai ter o próximo acidente. Não se preocupe com isso, não se preocupe com os outros. Cuide de você, haja como alguém que é justo, que é correto em Cristo. Declare, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e não serei atingido. Durante a Segunda Guerra Mundial, nas Filipinas, um soldado americano que possui uma Bíblia pequena no seu bolso foi atingido por uma bala. A bala não penetrou, ela ficou presa na Bíblia. Ele abriu a Bíblia e viu que a bala parou exatamente no Salmo 91, que diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e não serás atingido. Amém, vou concluir com isso. Sinta-se especial. Você é especial. Deus abriu os céus para você. Quando você entra no shopping, é como se Deus dissesse, entre todos aqui, esse é o meu amado. Espere boas coisas. Amém. Mas pastor, isso aconteceu com aquela pessoa. Eu não conheço aquela pessoa. Eu me conheço. E sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Amém? Não somente escute, pratique. E será abençoado além da sua imaginação. Nessa próxima semana, você vai caminhar na plenitude das bênçãos de Deus. O Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor abençoe sua entrada e sua saída. O Senhor abençoe quando os inimigos o atacarem, seja o que for, doenças, problemas financeiros, virão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. O Senhor abençoe tudo que você tocar, que tudo que fizer prospere, que toda arma preparada contra você fracasse totalmente e não lhe cause dano. O Senhor preserve você e os seus de todos os acidentes, perigos, doenças, dos ataques dos poderes das trevas, pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus derramou seu sangue para proteger você. Mesmo que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e seus filhos e conceda favor para você e para os seus. Que você e a sua família caminhem no favor de Deus, que os seus filhos tenham o favor de seus mestres na escola e dos seus amigos. Que o Senhor os abençoe nos estudos e que eles tenham grande sucesso. Amém. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês e suas famílias e conceda a você e aos seus sua shalom, paz,
bem-estar, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.